meus amigos do Implacável Concursos, uma satisfação estar aqui com vocês, professor Alexandre Herculano, e hoje nós vamos estudar a Lei 12.288, que traz o Estatuto da Igualdade Racial. Meu Instagram com vocês é @prof.herculano com H. Será um prazer ter vocês nas nossas redes sociais, tá bom? Então vamos lá, pessoal. Falando do Estatuto da Igualdade Racial. Então, esta lei ela institui aí o Estatuto da Igualdade Racial, destinada... Qual é o destino? Qual é o destino da lei? Né? Qual é a visão? O que a lei traz para efetivar uma igualdade racial? Né? É justamente garantir à população negra a efetivação da igualdade de oportunidades, a defesa dos direitos étnicos, né, individuais, coletivos e difusos, e o combate à discriminação e às demais formas de intolerância étnica. Pessoal, isso aqui já caiu em prova, justamente por isso que eu frisei para vocês qual seria aí o destino, né, da lei, o que é a lei, qual é o objetivo da lei. Né? Então, para efeito desse estatuto, a gente tem que levar em consideração algumas coisas. Então, o que nós vamos considerar aqui? Né? Discriminação. O que seria discriminação racial ou étnico-racial, pessoal? Então, muita gente às vezes não sabe distinguir. Né? O que seria uma discriminação racial? Toda distinção, exclusão, restrição ou preferência baseada em raça, cor, descendência ou origem nacional ou étnica, que tem aí por objeto anular ou restringir o reconhecimento, o gozo, o exercício em igualdade de condições de direitos humanos e liberdades fundamentais nos campos políticos, econômico, social, cultural, ou em qualquer outro campo da vida pública ou privada. Então, isso que quer dizer quando a gente fala de discriminação racial. Tá? Avançando, e o que seria desigualdade? Né? Você tem a discriminação racial, por outro lado, você tem a desigualdade social. Então, essa desigualdade, racial, essa desigualdade racial seria toda situação injustificada de diferenciação de acesso e fruição de bens, serviços e oportunidades nas esferas pública e privada em virtude de cor também aqui, descendência ou origem nacional, tá? Ou étnica nesse caso aí, beleza? Então a gente está falando de desigualdade. Já a desigualdade de gênero e raça, tá? Então aqui é desigualdade racial. Então aqui é simetria existente no âmbito da sociedade que acentua a distância social entre mulheres negras e os demais segmentos sociais, porque a gente está falando aí de desigualdade de gênero e raça, tá? Avançando, população negra, né? Conjunto de pessoas que se autodeclaram pretas e pardas, tá, pessoal? Não somente pretas e pardas, conforme o quesito cor ou raça, usada pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que é o IBGE, ou que adotam autodefinição análoga. Avançando. Políticas públicas, né? Então, um conceito bem tranquilo, né? O que seriam políticas públicas? São as ações, iniciativas, programas adotados pelo Estado no cumprimento aí de suas atribuições institucionais. Só lembrando, tá, pessoal, quando a gente fala em políticas públicas, a gente tem políticas públicas que podem estar voltadas, muitas vezes por ações preventivas, tá? Por ações preventivas, mas quando a gente entra na esfera, já que vocês muito estudam, principalmente para carreiras policiais, como a gente entra na esfera penal, essas políticas públicas elas podem ser também repressivas, tá bom? Principalmente combate aí à violência, né? Geralmente a pessoas por questões de raça, cor, para o crime de racismo propriamente dito. Lembrando que o crime de racismo, ele tem que, para acontecer, tem que ter aquela questão da nega, né? Ou seja, negar algo, né? Negar entrar num restaurante, negar ser atendido num salão de beleza, negar se matricular numa escola. Então, existe aquela questão da recusa, tá? Para você não confundir, apesar que hoje já tem a injúria racial, lá no artigo 2A, né, que é novo na Lei 7.706, a questão da injúria também, beleza? Vamos então aqui avançando. Ações afirmativas, os programas e medidas especiais adotados pelo Estado e pela iniciativa privada para a correção das desigualdades raciais e para a promoção da igualdade de
oportunidades. Vamos avançando, né? Então trouxemos aí algumas definições importantes que podem ser cobradas nas provas de vocês, e aqui já vamos para o artigo 2º. Então, o artigo 2º diz que é dever do Estado e da sociedade garantir a igualdade de oportunidades, reconhecendo a todo cidadão brasileiro, independentemente da etnia ou da cor da pele, o direito à participação na comunidade, especialmente nas atividades políticas, econômicas, empresariais, educacionais, culturais e esportivas, defendendo sua dignidade e seus valores religiosos e culturais, né? Então, isso passa a ser dever, tá, pessoal? Do Estado e da sociedade também. Né? A sociedade tem que garantir, bem como o Estado também tem que garantir a igualdade de oportunidades, tá bom? Vamos seguindo. Além das normas constitucionais relativas aos princípios fundamentais, aos direitos e garantias fundamentais e aos direitos sociais, econômicos e culturais, o Estatuto da Igualdade Racial adota como diretriz político-jurídica a inclusão das vítimas de desigualdade étnico-racial, a valorização da igualdade étnica e o fortalecimento da identidade nacional brasileira, tá? Seguindo. A participação da população negra em condição de igualdade de oportunidade na vida econômica, social, política e cultural do país será promovida prioritariamente por meio de quê, pessoal, né? Inclusão nas políticas públicas de desenvolvimento econômico e social, tá? Então existe essa questão da inclusão. Adoção de medidas, programas e políticas de ação afirmativa, né? Então essa participação aqui é importante destacar, né, da população negra em condição de igualdade, né? A vida econômica, social, política e cultural do país será promovida prioritariamente. Essa inclusão nas políticas públicas, adoção das medidas, né, que acabamos de falar, modificação das estruturas institucionais do Estado para o adequado enfrentamento e a superação das desigualdades étnicas decorrentes do preconceito e da discriminação étnica. Vamos lá. Promoção também, para isso, né, temos que também ter a promoção de ajustes normativos para aperfeiçoar o combate à discriminação étnica e às desigualdades étnicas, também nesse caso, em todas as suas manifestações individuais, institucionais e estruturais. Eliminação dos obstáculos históricos, socioculturais e institucionais que impedem a representação da diversidade étnica nas esferas pública e privada. Estímulo, apoio e fortalecimento de iniciativas oriundas da sociedade civil, direcionadas à promoção da igualdade de oportunidade e ao combate às desigualdades étnicas, inclusive mediante a implementação de incentivos e critérios de condicionamento e prioridade no acesso aos recursos públicos. Vamos seguindo. Implementação de programas de ação afirmativa destinadas ao enfrentamento das desigualdades étnicas, no caso, no tocante à educação, cultura, esporte e lazer, saúde, segurança, trabalho, moradia, meios de comunicação de massa, financiamentos públicos, acesso à terra, à justiça e outros, tá? Parágrafo único traz o seguinte, que os programas de ação afirmativa que nós vimos lá, né, pelo Estado, constituir-se-ão em políticas públicas, né, que acabamos de ver antes da ação afirmativa, falamos das políticas públicas, destinadas a reparar as distorções e desigualdades sociais e demais práticas discriminatórias adotadas na esfera pública e privada. Lembre sempre, tá, pessoal? Porque já vi em prova de botarem somente pública, cuidado, durante o processo de informação social no Brasil. O que vai cair na sua prova, pessoal, até agora aqui, é justamente essas pegadinhas, tá? O que seria um conceito ali de ações afirmativas, de políticas públicas, né? Um conceito ali se aplica somente à ação na esfera pública e privada, ou somente na pública, ou somente na privada. Então, são detalhezinhos que as bancas omitem ali, uma ou outra palavra, para tentar confundir o candidato. Então, esse tipo de material que a gente faz para vocês, que a gente está batendo aqui em cima, é justamente para alertar, tá? Alertar
e você atento, você vai acabar acertando todas as questões que vão fazer a diferença aí no seu resultado, né? Se vierem 2, 3 questões aí no seu concurso, você vai ter essa informação já em mente e vai ficar atento ali. Porque às vezes você lendo a lei sozinho, você consegue perceber as maldades. A gente aborda aí 25 leis penais, mais 12 leis especiais, né? São praticamente aí já 37 leis que o professor aborda aí no mundo do concurso. E aqui meu papel, né, mais uma vez, quando é penal, a gente trabalha doutrina, jurisprudência. Mas essas leis especiais, pessoal, não há muito que a gente aprofundar em doutrina, tá? Só quando a gente está envolvendo aí mais, de repente, uma questão mais voltada para a carreira jurídica, alguma coisa assim, que não é o caso dessa lei. Mas tem leis especiais que têm doutrinas importantes que são voltadas mais para carreiras jurídicas e não é o caso de vocês. Aprofundar seria tomar mais o tempo de vocês aí. Vamos seguindo aqui, vamos avançando então. Vamos lá, pessoal. Então, aqui no artigo 5º, né, aqui já caiu também, tá? Caiu, eles mudaram o nome desse sistema, foi uma pegadinha bem básica mesmo. Para a consecução dos objetivos desta lei, é instituído, né, o Sistema Nacional de Promoção da Igualdade Racial, o SINAPIR, tá? Porque na questão, pessoal, eles mudaram isso aí, eles botaram um sistema estadual, aí começaram a inventar um monte de pegadinhas que não existiam. Então, na verdade, a instituição foi do Sistema Nacional de Promoção da Igualdade Racial, o SINAPIR, conforme estabelecido aí no título 3. Vamos seguindo então, vamos avançando. Artigo 6º. O direito à saúde da população negra será garantido pelo poder público mediante políticas universais, sociais e econômicas destinada à redução do risco de doenças e de outros agravos, né? Vocês vão perceber que muitas esses direitos já vêm na própria Constituição a todos, né? A todos, mas a questão da lei que cria o Estatuto das Desigualdades Racial, ele, na verdade, ele vem mais especificando, né? Reforçando. Mas tem muita coisa que já temos garantias constitucionais a toda a população, tá? Então, ó, parágrafo 1º. O acesso universal, igualitário ao Sistema Único de Saúde, o SUS, para a promoção e recuperação da saúde da população negra será de responsabilidade dos órgãos e instituições públicas federais, estaduais, distritais e municipais da administração direta e indireta, tá? Vamos lá. O poder público garantirá que o segmento da população negra vinculada aos seguros privados de saúde seja tratado sem discriminação. Então, o tempo todo o Estatuto, né, ele alerta sobre essa questão da discriminação. Lembrando, tá, pessoal, que isso aqui, ao desrespeitar, né, partes do que nós estamos falando aqui do Estatuto da Desigualdade Racial, muito provavelmente a pessoa vai estar cometendo um crime, né, por exemplo, a recusa, né, de a pessoa sentar no estabelecimento, de se matricular numa escola, um curso, né? Então, isso tudo pode virar o quê? Pode ser um crime, tá? Um crime que a gente sabe que ele é imprescritível, conforme a própria Constituição. Então, lá na Lei 7.716, que é a Lei contra o Racismo, a gente bate muito isso aí na parte penal, tá bom? Vamos seguindo, então, vamos avançando. Artigo 7º. O conjunto de ações de saúde voltadas à população negra constitui a Política Nacional de Saúde Integral da População Negra, organizada de acordo com as diretrizes abaixo especificadas. Ampliação e fortalecimento da participação de licenças dos movimentos sociais em defesa da saúde da população negra nas instâncias de participação e controle social do SUS. Tá? Então, ampliação e fortalecimento aí da participação de lideranças, importante frisar, produção de conhecimento científico e tecnológico em saúde da população negra, pessoal. Então, a produção de conhecimento científico e tecnológico em saúde da população negra. Avançando, desenvolvimento de processos de informação, comunicação e educação para contribuir para a redução das vulnerabilidades da população negra. Tá? Então, aqui está falando conjunto dessas ações, tá, de saúde que são voltadas justamente para a população negra, nesse caso aí. Beleza? Vamos seguindo aqui, vamos avançando, vamos para o artigo 8º. O artigo 8º destaca que constitui objetivos. Quais são os objetivos aqui, pessoal, que a gente quer ver? É justamente da Política Nacional de Saúde Integral da População negra, tá? Então, os objetivos aqui é da Política Nacional de Saúde Integral da População Negra. Então, qual é esse objetivo? Então, objetivos importantes a gente frisar. A promoção da saúde integral
da população negra, priorizando a redução das desigualdades étnicas e o combate à discriminação nas instituições e serviços do SUS, tá? Justamente dentro da área, né, do Sistema Único de Saúde, a melhoria da qualidade do sistema de informação do SUS no que tange à coleta, ao processamento e análise dos dados desagregados aí por cor, etnia e gênero, o fomento à realização de estudos e pesquisas sobre o racismo e saúde da população negra. Então, mostrando para vocês aqui, além desses, temos a inclusão do conteúdo da saúde da população negra nos processos de formação e educação permanente dos trabalhadores da saúde. Inclusão, pessoal, da temática saúde da população negra nos processos de formação políticas das lideranças de movimentos sociais para o exercício da participação e controle social no SUS. Parágrafo único, os moradores das comunidades remanescentes, né, de quilombos, serão beneficiários de incentivos específicos para a garantia do direito à saúde, incluindo melhorias nas condições ambientais, no saneamento básico, na segurança alimentar e nutricional e na atenção integral à saúde. Artigo 9º, a população negra tem direito a participar de atividades educacionais, culturais, esportivas e de lazer adequadas a seus interesses e condições de modo a contribuir para o patrimônio cultural de sua comunidade e da sociedade brasileira. Para o cumprimento do disposto do artigo 9º, os governos federal, estaduais e distrital e municipais adotarão as seguintes providências, tá? Então aqui o artigo 9º, ele fala do direito da participação das atividades educacionais, né, culturais e esportivas, e o artigo 10, ele reforça aí essa participação, né, tanto na esfera federal, estadual, distrital e municipal, e quais seriam aí, né, para garantir essa participação da população negra, né, qual que seria aí a ação, né, quais seriam as providências específicas nesse caso aí. Então, nós temos lá a promoção de ações para viabilizar e ampliar o acesso da população negra ao ensino gratuito e às atividades esportivas e de lazer. Além disso, né, apoio à iniciativa de entidades que mantenham espaço para a promoção social e cultural da população negra, né, que é justamente garantir também essa questão da cultura, né, da promoção social. Além disso, no item 3, desenvolvimento de campanhas educativas, inclusive nas escolas, para que a solidariedade, no caso, né, aos membros da população negra, faça parte aí da cultura de toda a sociedade. Avançando em implementação também, né, de políticas públicas para o fortalecimento aí da juventude negra brasileira. Então, essas são as providências justamente para que tenha aí o direito de participar das atividades educacionais, culturais, esportivas de lazer adequados, interesses e condições, tá? Então, vamos seguindo aqui, vamos avançando. Vamos lá. Artigo 11. Nos estabelecimentos de ensino, pessoal, fundamental e de ensino médio, né, públicos e privados, é obrigatório o estudo da história geral da África e da história da população negra no Brasil, observados lá o disposto da lei, né, que aprofunda mais nessa questão, da Lei 9394 de 96. Os conteúdos referentes à história da população negra no Brasil serão aí ministrados no âmbito de todo o currículo escolar, resgatando sua contribuição decisiva para o desenvolvimento social, econômico, político e cultural do país, tá? Seguindo. O órgão competente do Poder Executivo fomentará a formação inicial e continuada de professores e a elaboração de material didático específico para o cumprimento do disposto no caput deste artigo. Parágrafo 3º. Nas datas comemorativas de caráter cívico, os órgãos responsáveis pela educação incentivarão a participação de intelectuais e representantes do movimento negro para debater com os estudantes suas vivências relativas ao tema em comemoração. Vamos seguindo, vamos lá. Artigo 12. Os órgãos federais, distrital e estaduais de fomento à pesquisa e à pós-graduação poderão criar incentivos à pesquisa e a programas de estudo, né, voltados aí para temas referentes às relações étnicas, aos quilombos e às questões pertinentes à população negra.
O Poder Executivo Federal, por meio dos órgãos competentes, incentivará as instituições de ensino públicas, né, e privadas, sem prejuízo da legislação em vigor. Então, qual será aí, pessoal, a ideia, né, nesse caso? Resguardar os princípios da ética em pesquisa e apoiar grupos, núcleos e centros de pesquisa nos diversos programas de pós-graduação que desenvolvam, no caso, temáticas de interesse da população negra. Incorporar nas matrizes curriculares dos cursos de formação de professores temas que incluam valores concernentes à popularidade étnica no caso, né, e cultural da sociedade brasileira. Além disso, também desenvolver programas de extensão universitária destinados aí a aproximar jovens negros, né, de tecnologias avançadas, assegurado aí o princípio da proporcionalidade de gênero entre os beneficiários, tá? Estabelecer programas de cooperação, né, técnica, nesse caso, nos estabelecimentos de ensino, públicos, privados e comunitários, nesse caso, tá? Com as escolas de educação infantil, ensino fundamental, ensino médio e ensino técnico para a formação docente baseada em princípios de equidade, de tolerância e de respeito às diferenças étnicas. Seguindo, pessoal, artigo 14. O poder público estimulará e apoiará aí as ações socioeducacionais realizadas por entidades do movimento negro que desenvolvam atividades voltadas para a inclusão social mediante cooperação técnica, intercâmbios, convênios e incentivos, entre outros mecanismos, tá? Entre outros mecanismos. Questão que já caiu em prova esse artigo 15, diz que o poder público adotará programas de ação afirmativa, né? Na verdade, falava lá sobre a igualdade racial, direito, e tal, e depois falava que, assim, com base na norma, o poder público adotará programas, aí, letra A, de ação afirmativa, letra B, aí andando outras opções, tá? Então, é desse tipo que vem na prova, tá, pessoal? Justamente aí, dominando aí, a gente falou sobre ação afirmativa, né, ação do Estado, bem como políticas públicas também. Né? Falamos lá que papel aí praticamente do Estado, né, nessas duas ações aí. Então, olha só, artigo 16. O Poder Executivo Federal, por meio dos órgãos responsáveis pelas políticas de promoção da igualdade e de educação, acompanhará e avaliará os programas de que trata esta seção. Então, todos esses programas que nós estamos falando, de prevenção, principalmente, de ações de inclusão social, né, de igualmente para redução aí, ou até mesmo acabar com a questão da desigualdade racial, isso tudo vai ser monitorado, isso tudo vai ser controlado, né, até justamente para que o governo possa aí tomar medidas adequadas, né, caso aí o programa não seja um programa com uma certa eficácia, não tenha uma certa eficácia, que a proposta justamente é ir atrás de bons resultados para que reduza e até mesmo elimine essa questão da própria desigualdade. Vamos seguindo. O poder público garantirá o reconhecimento das sociedades negras, clubes e outras formas de manifestação coletiva da população negra, com trajetória histórica comprovada aí com patrimônio histórico e cultural nos termos lá da própria Constituição Federal, tá? Falamos bastante aí também a presença, né, justamente de vários direitos na própria Constituição. Artigo 18. É assegurado aos remanescentes das comunidades dos quilombos o direito à preservação de seus usos, costumes, tradições e manifestações religiosas sob a proteção do próprio Estado. Parágrafo único. A preservação dos documentos e dos sites, né, no caso dos sítios detentores de reminiscências históricas dos antigos quilombos, tombados aí nos termos do parágrafo 5º do artigo 216 da Constituição, receberá especial atenção do poder público, né? Justamente aí reforçando e garantindo mais ainda os trabalhos que vêm sendo feitos aí. Artigo 19. O poder público incentivará a celebração das personalidades e das datas comemorativas relacionadas à trajetória do samba e de outras manifestações culturais de matriz africana, bem como sua comemoração nas instituições de ensino públicos e privados. Artigo 20. O poder público garantirá aí o registro e a proteção da capoeira em todas suas modalidades, como bem a natureza imaterial e formação aí da identidade cultural brasileira nos termos do artigo 216 da Constituição Federal. Parágrafo único. O poder público aí buscará garantir, por meio dos atos normativos necessários, a preservação dos elementos formadores tradicionais da capoeira nas suas relações internacionais. Tá?
Vamos seguindo. O poder público fomentará o pleno acesso da população negra às práticas desportivas, consolidando o esporte e o lazer como direitos sociais. Então, justamente aí a questão da ação do poder público, né, dando aí o pleno acesso à própria população às práticas desportivas, aí consolidando o esporte, o lazer e os direitos aí também, nesse caso, sociais, aí garantia muitas dessas, né, conforme falamos aqui, estão aí presentes na própria Constituição Federal. Artigo 22, a capoeira é reconhecida como desporto de criação nacional, nos termos da Constituição, né, do artigo 217 da Constituição Federal. A atividade de capoeirista será reconhecida em todas as modalidades em que a capoeira se manifesta, seja como esporte, luta, dança ou música, sendo livre o exercício em todo o território nacional. É facultado aí o ensino da capoeira nas instituições públicas e privadas pelos capoeiristas e mestres tradicionais pública e formalmente reconhecidos. Artigo 23, pessoal. É inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurada aí o livre exercício dos cultos religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção aos locais de culto e às suas liturgias. O direito à liberdade de consciência e de crença e ao livre exercício dos cultos religiosos de matriz africana compreende, né, nesse caso, a prática de cultos, né, a celebração de reuniões relacionadas à religiosidades, né, e a fundação e manutenção por iniciativa privada de lugares reservados para tais fins, a celebração de festividades e cerimônias de acordo com os preceitos das respectivas religiões, a fundação e a manutenção por iniciativa privada de instituições beneficentes ligadas às respectivas convicções religiosas. 4, inciso 4 aí, a produção, a comercialização, a aquisição e o uso aí de artigos e materiais religiosos adequados aos costumes e as práticas fundadas aí na respectiva religiosidades, tá, pessoal? Ressalvadas aí as condutas vedadas aí por legislação específica. Então, nada a acrescentar aqui. A produção e a divulgação de publicações relacionadas ao exercício de fusão religiões e matriz africana. Também não vejo muita coisa a ser cobrada aqui para vocês. A coleta de contribuições financeiras de pessoas naturais e jurídicas de natureza privada para a manutenção das atividades religiosas e sociais das respectivas religiões. Além disso, o acesso aos órgãos e aos meios de comunicação para a divulgação das respectivas religiões. Também lá a comunicação ao MP, né, pessoal? Sempre MP tá ligado a essas questões, tá, pessoal? Justamente um órgão aí também que faz parte aí justamente para fazer denúncias, caso seja necessário, tanto na esfera civil como também na esfera penal. Então, a comunicação ao Ministério Público para a abertura de ação penal em face de atitudes e práticas de intolerância religiosa nos meios de comunicação e em quaisquer outros locais. Vamos seguindo. Artigo 25. É assegurada a assistência religiosa aos praticantes de religiões de matriz africana, né, internados em hospitais ou em outras instituições de internação coletiva, inclusive aquelas submetidas à pena privativa de liberdade. Pessoal, na verdade, o direito, né, da religião, a gente vive num país laico. Né? O que é um país laico? Você não tem uma religião definida. Né? Você tem várias religiões no Brasil. Então, independente do Estatuto da Igualdade, isso é uma garantia também constitucional, tá? A todos, né? A questão da religião a todos que querem exercer o seu direito dentro de uma instituição, até mesmo que esteja em cárcere. Tá? Então, não pode impor ali uma religião, porque estaria aí, né, justamente indo de encontro às normas e a pessoa responderia até criminalmente. Então, não há essa condição de tentar, aqui só temos certo tipo de religião A. Não, tem no Brasil, se é um país laico, não tem uma religião definida, então você tem religião A, B, C, D, E, o que for. Então, se você tiver ali 200 detentos, e desses 200, parte dele A, parte dele B, então a própria instituição organizará espaços e horários, né, específicos para cada grupo possa exercer o seu direito.
Isso vem na própria Constituição, independente, isso não é uma particularidade aqui do próprio Estatuto da Igualdade Racial. Muita coisa aqui não é, tá? É claro que, historicamente, né, a gente vê, infelizmente, ainda existe muita questão do racismo no Brasil, mas aqui, essa lei de 2010, ela vem justamente para reforçar essa garantia e dar uma atenção em especial para que possa aí acabar com essas desigualdades, tá? Então a ideia é essa, mas, mais uma vez, é a nossa Constituição de 88. E muitas dessas garantias já estão na própria Constituição Federal. Vamos seguindo aqui, pessoal, vamos avançando. Vamos lá. O poder público adotará as medidas necessárias para o combate à intolerância com as religiões de matriz africana e a discriminação de seus seguidores, especialmente com o objetivo de, né, nesse caso, coibir aí a utilização dos meios de comunicação social para a difusão de proposições, né, imagens ou abordagens que exponham pessoa ou grupo, né, ao ódio ou ao desprezo, nesse caso, por motivos fundados nas religiosidades, no caso de matriz africana, tá? Nem caso vai existir essa questão. Inventariar, restaurar e proteger aí os documentos, obras e outros bens de valor artísticos e culturais ou monumentos, mananciais, flora e sítios arqueológicos vinculados às religiões de matriz, aí, no caso, africana. Assegurar a participação proporcional de representantes das religiões de matriz africanas ao lado aí da representação das demais religiões em comissões, conselhos, órgãos, né, e outras instâncias aí de deliberação vinculadas ao poder público, né? Muitas vezes associações, colegiados, né, específicos que trabalham aí justamente garantindo espaço, uma cadeira, né, em muitos desses colegiados, dessas associações, dessas organizações. Vamos seguindo aqui, então, vamos avançando. Artigo 27. O poder público elaborará e implementará políticas públicas capazes de promover o acesso da população negra à terra e às atividades produtivas no campo, né? Garantia também aí a própria Constituição. Artigo 28. Para incentivar o desenvolvimento das atividades produtivas da população negra no campo, o poder público promoverá ações para viabilizar e ampliar o seu acesso ao financiamento agrícola. Mais garantia aí. Artigo 29. Serão asseguradas à população negra assistência técnica rural, a simplificação aí do acesso ao crédito agrícola e o fortalecimento da infraestrutura de logística para a comercialização da produção. Então, vai assegurar aí justamente assistência técnico-rural, né, até mesmo pessoas que estão aí trabalhando aí no campo. Seguindo, artigo 30, o poder público promoverá a educação e a orientação profissional agrícola para os trabalhadores negros e as comunidades negras rurais. Avançando, artigo 31, aos remanescentes das comunidades dos quilombos que estejam ocupando aí suas terras, é reconhecida aí a propriedade definitiva, devendo aí o Estado emitir-lhe, no caso, né, emitir-lhes os títulos respectivos. Então, pessoas que já estão lá, né, que já têm essa garantia, para concretizar de forma definitiva, a lei vem e garante a ele aí o título definitivo. E o título definitivo, né, claro, é emitido aí pelo poder público aí que terá esse papel, né, a própria norma já especifica isso aqui. Avançando, o Poder Executivo Federal elaborará e desenvolverá políticas públicas especiais voltadas aí para o desenvolvimento sustentável dos remanescentes das comunidades dos quilombos, respeitando aí as tradições de proteção ambiental das comunidades, né? Mas aí garantias realmente para quem está ali, né, justamente fazendo esse trabalho. Pessoal, voltando aqui para mim. Então, olha só, viram que até agora praticamente batendo só em lei seca, dando alguns alertas, poucas opções aqui que eu vejo de questões, temas abertos assim, normalmente a banca não cobra muito. Temas específicos de complete, né, justamente assim um tema que seja mais específico, né? Então, quando são temas específicos, são mais importantes até na hora de cobrar, até na hora de elaborar uma boa questão, né? Então, acredito muito que vai ser assim, dessa forma aí, no concurso de vocês, beleza? Então, um grande abraço.